Boa noite, pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar de mentalidade staff. Sabia que a mentalidade staff é o primeiro passo para você começar a faturar o dobro, ganhar o dobro e trabalhar menos tempo? E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E hoje é muito interessante, né? Porque... Boa noite, João. Porque quando a gente fala de mentalidade, às vezes a gente pensa assim: oi, Bruno, tudo bem? A gente pensa, nossa, falar de mentalidade, ter mentalidade, né, pro contador. Mas eu vou mostrar para vocês como isso faz muita diferença para nós. Todo mundo quer ganhar o dobro, trabalhar menos. E quando eu vou mostrar para vocês que é tudo da nossa mentalidade, né? Como que a gente se comporta. Por isso que hoje é muito interessante esta nossa live. Então vamos começar a nossa live sobre ter mentalidade staff. Para que ter essa mentalidade staff, né? Mas isso é o primeiro passo que vai nos levar a ganhar o dobro e trabalhar menos tempo. Só que o que é a mentalidade? Mentalidade é a nossa maneira de individual de julgar, de pensar. E o que é staff? Staff é um cargo ou um julgamento de que você é importante para tomadas de decisão. Então, quando você está num cargo de staff, você é uma peça importante que vai ajudar aquele empresário ou ajudar a quem você está ao lado como staff, ajudar nas tomadas de decisões. Por isso que mentalidade staff, ela tem que ser trabalhada. Porque não adianta só a gente ser staff e ficar na execução. E aí você não vai ajudar nas tomadas de decisões. Então, quando você tem uma mentalidade staff, você até pode executar, mas você executa pensando nos resultados que aquilo vai proporcionar. Por isso que é importante a gente ter essa mudança de mentalidade. E como que a gente muda uma mentalidade? Primeiro, a gente tem que ter consciência dessa necessidade. Quando a gente tem consciência de que nós precisamos ser staff dos nossos clientes, já é o início para a gente querer mudar. Mas só a consciência, ela não nos ajuda. O que ajuda é realmente a gente nos comprometer em mudar. Então, a gente sabe que precisa ter a mentalidade. E aí vem um outro passo. Você tem que se comprometer a mudar essa mentalidade. O outro passo para a mudança dessa mentalidade é você verificar ou ter o autoconhecimento dos teus pontos fracos. Pontos fracos no sentido de tomadas de decisão. Às vezes você acha que é um ponto fraco e quando você vai escrever ou pensar sobre os teus pontos fracos para tomadas de decisão ou para ajudar alguém na tomada de decisão, você percebe que não era um ponto fraco, que apenas você só não tinha consciência daquilo que você já sabia fazer. Então, por isso que é a consciência, é o comprometimento e a identificação do que você precisa mudar, né? Do teu ponto fraco. E aí, depois, é definir as metas, definir o passo a passo para esta mudança. Porque neste caminho, você vai encontrar, sabe o quê? Insegurança. A insegurança, ela te trava em relação à mudança de mentalidade. Bom, aliás, né, a insegurança te trava em tudo.
que é o medo também. Medo, insegurança, isso te trava. Por quê? Vem o medo de errar, vem o medo de dar um palpite errado para um gestor. E é nesse sentido que você tem que determinar esse passo a passo, que você tem que ter esse autoconhecimento, que você tem que saber teus pontos fracos e ir atrás, ir em busca de fazer esses acertos, né? Se você acha que você tem um ponto fraco em algum assunto, vai atrás desse conhecimento, vai atrás dessa experiência, ou vai em busca de mentores que possa te ajudar nisso. A gente tem aí, o João participa comigo, né, de um grupo de contadores, que ali existe muita ajuda um com o outro. E isso é importante, participar desses grupos, porque isso auxilia a gente também a eliminar os medos, ou às vezes tirar umas dúvidas que você tem no momento de ajudar uma tomada de decisão. Então, quando você determina esses passos para você ter a mudança de mentalidade, aí você tem que se posicionar. Como que você se posiciona como staff do teu cliente? Primeiro já tem que ser no primeiro encontro com esse cliente. Sabe aquela frase que todo mundo diz que a primeira impressão é a que fica? E isso é verdadeiro. A primeira impressão é a que fica. Imagina só, chegando um cliente no seu escritório e você vestido ou tratando o seu cliente como se você não fosse um contador, como se você fosse apenas um auxiliar. Então, como que é ser um contador staff perante o seu cliente ou perante o seu futuro cliente? É se posicionar com o seu conhecimento. Primeiro, você tem que estar sim vestido apresentavelmente como um contador ou como uma pessoa de negócios para o seu cliente, porque aquela impressão só visual já vai atrair o teu cliente, né? Ele já vai parar para te ouvir, porque você já vai demonstrar uma autoridade só da maneira de você estar na frente dele. E aí, quando você for conversar com esse teu cliente, você precisa demonstrar todo o teu conhecimento. E não é só isso, demonstrar o seu conhecimento. Sabe o que é mais? Você tem que demonstrar para o seu cliente que você vai poder, que você é a única pessoa que vai poder ajudar ele a levar a empresa, os resultados da empresa para um outro patamar. Que com você ele vai ter toda a gestão que ele precisa para ter ótimos resultados. E isso já é no primeiro encontro. Então, se o cliente chega no teu escritório, ele quer abrir a empresa dele, e você já demonstra todo o sucesso que a empresa dele pode ter com a gestão que você vai fazer, com certeza o cliente vai fechar o contrato com você. E aí você já está se posicionando como um contador staff. Por quê? Porque você já está dizendo para ele que você é o braço direito dele, que você vai fazer gestão da empresa dele junto com ele. Você vai mostrar os melhores caminhos para a tomada de decisão deste empresário. Ele vai se sentir acolhido por você. Ele vai sentir que você vai estar do lado dele. Se ele cometer alguma falha, se ele cometer algum erro, que você vai estar ali para ajudá-lo a consertar e arrumar os caminhos para ter os melhores resultados. Então, por isso que é muito importante você já se posicionar no primeiro encontro com o cliente. Aí você fala assim, tá, Rosângela, eu vou me posicionar no primeiro encontro com o cliente, vou falar para ele que vou atendê-lo, que vou mostrar para ele como ele vai ter melhores resultados. Mas e aí? No momento que ele fecha contrato comigo, como que eu vou fazer isso dentro do meu escritório com as rotinas? E aí
a gente entra naquela questão que, como você vai ser o staff dele, como você vai ajudar ele a gerir, ele já tem que assinar o contrato com você sabendo que você vai lá na empresa dele, que você vai organizar a empresa dele, que você vai fazer todos os atos e fatos que acontecem na empresa dele, você vai fazer refletir num sistema para ele. Se ele não tem sistema, você pode colocar um sistema simples, primeiro financeiro para ele, porque o financeiro já vai dar um norte para aquele empresário de como está a empresa dele. Então você mesmo pode oferecer esse sistema. Ele vai sentir essa confiança. Só que por trás tem o quê? Como tudo que acontece na empresa vai refletir no sistema dele, você já vai fazer essa integração do sistema dele para o seu. E aí você vai trabalhar menos. Sabe por quê? Porque você não vai retrabalhar o que aconteceu lá e digitar no teu escritório. Então aqui você já vai trabalhar menos. E quando você for fechar o contrato com ele, tudo isso que você demonstrou para ele, você vai já saber fazer os teus honorários. E aqui você já pode cobrar o dobro, porque você vai demonstrar valor na tua entrega. E ele vai aceitar isso, porque ele viu que você é o staff dele. Ele não vai precisar contratar uma equipe de controladoria, ele não vai precisar contratar alguém para fazer todo o acompanhamento financeiro dele, porque você tá ali, você já se posicionou, você já colocou que isso é você quem vai fazer. É você quem vai organizar e estruturar a empresa dele para que tudo ocorra lá na empresa dele. E você só vai ficar com as informações para que você faça a gestão do teu escritório. Aqui você vai acompanhar os números do teu cliente, só vai passar as orientações para ele. Olha, esse mês você gastou mais nesta conta. Vamos ver por quê, ou por que você teve que fazer isso, se isso não foi um investimento. E assim você vai sucessivamente em cada conta, mês pós mês, e isso vai trazer resultado para o teu cliente. E é por isso que eu falo para vocês que a mentalidade staff é o primeiro passo para você dobrar os seus ganhos e trabalhar em menos tempo. Então, por isso que você precisa mudar essa sua mentalidade. Chega de ser aquele contador só emissor de guias, ou aquele contador que fica reclamando porque tá trabalhando 12 horas, 24 horas. Não tô falando de reclamar por reclamar, mas reclamar e não fazer nada, reclamar e não sair da mesmice. Você precisa agir diferente, mas para você agir diferente, você precisa mudar a mentalidade. Quando você muda esta tua mentalidade, você fala assim, chega, eu não sou mais esse contador que fica aqui digitando na operação. Eu não sou mais o contador que fica emitindo guias. Agora eu sou contador staff dos meus clientes. E aí muda todo o jogo, como eu já vim explicando para vocês. Vou contar um caso aqui, depois eu conto mais, né? Igual a minha mentorada ali, a Geni. Acho que ela não entrou aí. Mas ela também começou a mentoria e a gente foi trabalhando essa mudança de mentalidade dela. E veio um cliente, né, de um outro escritório, e aí ela se posicionou como staff, explicou para esse cliente como que ela ia fazer a entrega do trabalho para ele, e que ali ela não era só apenas emissora de guias. Ali ela ia organizar a empresa, ela ia fazer o acompanhamento financeiro, ela ia fazer acompanhamento de custos, ia fazer o acompanhamento geral da empresa e ajudar o empresário na tomada de decisões. Quando ela se posicionou como staff e falou o valor dela, que era mais que o dobro,
que ele estava vindo do outro escritório, ele fechou o contrato com ela. E aí ela me ligou e falou assim: Rosângela, eu não acredito que deu certo. Eu falei: é isso mesmo. Boa noite, Ricardo. Eu falei: é isso mesmo. Quando você se posiciona como o contador staff, que é esse que vai ficar do lado do empresário para levar melhores resultados para ele, e quando você coloca a visualização do sucesso que a empresa dele vai ter, tendo você como contador, gestor da empresa dele, ele não vai ver preço, ele vai ver valor e ele vai fechar o contrato com você do que você pedir. E ela ficou, a Geni ficou tão admirada por ter conseguido mais que o dobro no primeiro contrato dela, já durante a mentoria, que a mudança de mentalidade dela... obrigada, Ricardo. A mudança de mentalidade da minha mentorada foi mais rápido ainda. Aquele medo que ela tinha, de se posicionar, ou uma vergonha, uma timidez, vai que o cliente não entende, aquilo acabou já no primeiro contrato que ela conseguiu fechar com um valor mais que o dobro. Então percebam que quando você tem esta mentalidade de staff, essa mentalidade de gestão, quando você trabalha esse passo a passo para essa mudança, os resultados vêm. E você trabalha menos tempo, porque tudo vai ser feito lá na empresa, Eu não me canso de falar esse processo, porque é isso que eu vivo. E é isso que eu montei o meu escritório e fiz esse método e falei: tem que ser assim, porque é assim que eu vou conseguir trabalhar menos e ganhar mais. E é assim que o cliente vai ver mais valor no meu trabalho e não só o preço. Por isso que é interessante, eu falo que é a mudança de mentalidade. Mas, sabe, a gente vê, muitos contadores, assim como eu comentei da Geni, daqui a pouco eu falo outros casos, como eu comentei da Geni, como a maioria dos contadores, eles estão há muito tempo numa zona de conforto, que é conforto, mas não é zona de conforto porque eles não saem dali, que é na execução, que é aquele costume de pegar tudo do cliente e fazer o retrabalho no escritório. Como já vem isso há muito tempo, parece que vem enraizado na profissão do contador, isso ele entra numa zona de conforto e acha que não tem como sair disso. Porque como ele trabalha 12, 15, 18 horas, ele não consegue enxergar um tempo para ter esta mudança. E aí que é complicado, E aí que vem até as doenças, de depressão, vem tudo isso porque o staff em si, nós estamos falando de mentalidade staff, mas o estresse, do contador trabalhar muito e não ver tanto resultado. Tem que parar. Então, você tem que falar assim: chega. A gente só muda quando a gente fala chega por uma situação que incomoda. E se isso está te incomodando, trabalhar desta forma, você tem que falar chega. Tem que falar chega e seguir esses passos que eu coloquei aqui para você mudar de mentalidade. E você mudando de mentalidade, os resultados começam a aparecer. Por quê? A cada cliente que você for trabalhando desta forma diferente, você vai adquirindo confiança. E esta confiança vai te trazendo mais liberdade liberdade de oferecer melhorias para o seu cliente. Aplicar os processos na empresa tem que ter persistência. Isso mesmo, Ricardo, muita persistência. Muitos colaboradores não querem se adaptar às mudanças. Então, eu vejo muito isso nas minhas mentorias, sabe? A equipe, às vezes, entrou nessa zona de conforto também e não quer sair disso. Ele acha que se ele parar para parametrizar sistemas, o trabalho dele vai
vai acumular e ele não vai acumular e ele não vai dar conta. E daí é onde que vai entrar a gestão do próprio contador com a sua equipe, né? Às vezes o funcionário ali, a equipe, ele não está enxergando o benefício para frente. Ele pode ter o dobro do trabalho no primeiro momento da implantação desses processos e configuração de sistemas. Nessa mudança, ele pode, igual a mentoria, 4 meses. Esses 4 meses ele é muito trabalhado, a equipe tem bastante trabalho. Mas só que a economia de horas que a gente tá tendo, a equipe depois fica muito feliz. Sabe por quê? Porque eles percebem que aí vem a tranquilidade do dia a dia. Muda a rotina, porque o trabalho não muda, né? Aquelas rotinas do que você tem que fazer, ela não muda, ela só fica mais fácil. Você ganha mais tempo, porque hoje a internet, a informática, né? Tudo isso está nos possibilitando essa facilidade. E aí, quando a equipe enxerga isso, eles estão até agradecendo a mentoria. Eu terminei, né, agora ontem, né, lá no escritório do Jefferson, e foi muito gostoso, porque os gestores do escritório, a equipe, eles vieram me agradecer. Foi muito legal isso, sabe? Eles não conseguiam, falaram para mim que eles não conseguiam ter a visão no começo do que eu estava levando para eles. Depois, o momento com que eles começaram a implantar tudo aquilo que eu fui pedindo, né? E começaram a ver os resultados, eles aí vestiram mais a camisa ainda, porque viram que realmente o resultado era muito grande. E que eles, igual o gestor lá falou assim, eu passei por muitos escritórios e lá de onde eu vim, eu estava quase desistindo de ser contador, porque eu achava que aquilo não era ficar dia e noite executando, eu não podia pensar, eu não podia falar o que estava pensando, porque não tinha nem tempo. E agora ele falou assim, ainda bem que eu não desisti, que veio a mentoria, porque agora eu tô tão feliz de trabalhar aqui no escritório do Jefferson, que aqui eu tô vendo processos organizados, aqui eu tô vendo integração, aqui eu estou vendo que eu posso ser contador e que eu vou pensar no cliente, não só ficar aqui na frente do computador digitando. Foi muito gostoso ouvir isso, né? Porque esta é a intenção porque a mentalidade staff não vai ser só do contador, vai ser de toda a equipe. Quando a equipe parou de digitar e vem a integração para eles, eles começam a visualizar, a interpretar aqueles balancetes, interpretar os números e começa a dar palpites de gestão. E isso é muito legal, porque ele começa a visualizar aquele cliente e fala assim, nossa, ele poderia melhorar aqui. E ele vai e leva para o gestor e eles estudam juntos o que vai levar para o cliente, quais são as soluções a levar para o cliente. Então foi muito legal a equipe, esse reconhecimento da equipe. Mas, por exemplo, igual lá na Juliana, também a funcionária dela fez um vídeo de agradecimento. Ela é muito tímida e ela não gosta de falar em frente às câmeras, mas ela pediu para falar um vídeo de reconhecimento pela mentoria, porque facilitou muito o trabalho dela, né? Automatizou tudo. Então, a mentalidade staff, ela realmente não é só para o contador, mas eu trago para o contador porque primeiro a gente muda a mentalidade do contador para levar isso para a equipe. E aí todo o escritório começa a visualizar os clientes de uma forma diferente. E a maioria dos funcionários, a maioria da equipe e até mesmo de alguns contadores, eles têm medo de que o cliente não vai aceitar essas mudanças, né?
É uma objeção muito grande em relação. Tem muitos clientes que são antigos e que estão na mesma mentalidade, que acha que o contador que tem que fazer esse serviço, que esse trabalho é do contador. Muitos clientes já falaram para os meus mentorados assim: ah, então nós vamos trabalhar por vocês? Não. E aí aonde eu mostro como você conversar com este cliente. Mostrar para esse cliente todos os benefícios das coisas acontecerem lá e já refletirem lá mesmo, para ele acompanhar momentaneamente, acompanhar online como que a empresa dele está se comportando. Ele tem mais tempo de corrigir os erros, de que um erro ele não chega a levar um prejuízo grande para ele, se ele já tem tudo isso online, se ele tem isso no momento que está acontecendo na empresa. Então, quando você mostra todos os benefícios para o cliente e mostra que isso não é um serviço da contabilidade, ele vai mudando aos poucos. E daí você vai implantando aos poucos nesses clientes que são mais difíceis. Você primeiro, se ele está acostumado com planilha, primeiro você ajusta as planilhas para poder ele ter uma visualização. Ó, tem casos que eu fiz assim, ele estava acostumado a trabalhar com planilhas. O que eu fiz? Orientei a fazer a mesma planilha. Pode continuar com a planilha, mas eu organizei a planilha, deixei automatizada para que mostrasse uma DRE para o cliente. A mesma planilha que ele estava digitando. E aí ele começou a visualizar que ficou muito claro a margem dele, o custo do imposto, os custos que ele estava tendo. Foi muito legal. E daí disso, já consegui entrar com um sistema financeiro que automatizava, ele não precisava mais digitar. Então, você vai entrando aos poucos quando o cliente também está nessa zona de conforto e não quer mudar, porque ele acha que é o contador que tem que fazer. E aí você vai mostrando as facilidades para ele, né? E ele não precisa saber que as contas contábeis já estão por trás de tudo que ele faz. Porque essas contas contábeis, quando você configura por trás de todas as ações que o teu cliente faz lá, ela já vem para integrar na sua contabilidade e já faz a contabilização. E você fica só com a conciliação e esta gestão daqueles números para poder ajudar o teu cliente cada vez mais. Então, tem como a gente mudar tanto a mentalidade do contador, só que a gente precisa realmente iniciar pela mentalidade do contador, depois mudar a mentalidade da equipe, mostrando os resultados, mostrando o benefício que ele vai ter com aquela redução daquela execução. E daí vem outro problema que eu lembrei aqui, né? Outra objeção da própria equipe. Ah, mas se diminuir o meu trabalho, vocês vão me mandar embora. Isso eu escuto muito por onde eu passo. E aí, onde entra mais uma vez a conversa do contador com a sua equipe, mostrando a oportunidade de crescimento para a equipe. Se vai reduzir o trabalho dela, da equipe, isso não quer dizer que vai precisar mandar embora. Não, vai ter outros clientes para ser atendido, clientes que vai trazer mais rentabilidade e, consequentemente, a equipe também pode ter um retorno sobre isso. Então, não precisa a equipe ser dispensada porque reduziu o trabalho, né? Isso é uma decisão. Vamos supor que é um funcionário que realmente você verificou que ele não quer trabalhar, ele não quer se adequar. É uma oportunidade que você vai ter de dispensá-lo, entendeu? Você fazendo toda essa reestruturação, mas aí você está adequando a sua equipe para trabalhar dentro da mentalidade que você está colocando no teu escritório e nos teus clientes. Tudo tem que fluir. É até clientes, a partir do momento que você começa a trabalhar diferente, você vai escolher os teus clientes. E agora eu vou contar o caso da Juliana. Ela falava assim para mim: ah, eu acho que eu não vou poder escolher meus clientes não, né? O cliente que chegar, eu vou pegar porque eu preciso de receita.
Mas olha, a gente terminou a mentoria, não deu 2 meses, ela me mandou, me mandou uma mensagem, né, dando risada e falando assim: estou escolhendo os meus clientes. Não quero trabalhar mais com um cliente que não quer se adequar na minha nova forma de trabalhar. Nova forma de trabalhar é ser contador, gestor, né? Por quê? Porque mudou a mentalidade dela. Ela não quer mais esses clientes que não quer se adequar na forma correta de trabalhar ou não quer levar processos para dentro da empresa. Porque aí, como o escritório é uma empresa, o teu cliente é uma empresa e todo mundo tem processos, né? Por que as grandes têm processos e as pequenas e médias não? Elas precisam ter processos e precisam entender isso. Mas eu vou falar para vocês que cada vez mais os empresários estão querendo processos, eles estão querendo controles. Os empresários, eles estão querendo acompanhamento. E esta é a grande chance de vocês, contadores, se posicionarem como staff desses empresários e apresentar toda essa integração, todos esses processos, toda essa organização dentro do seu cliente, né? E não somente ter retrabalho no teu escritório e daqui a tua equipe se matar de trabalhar para você levar uma gestão para o teu cliente. Não, a gente tem que fazer essa gestão desde lá. E a tua equipe também vai se tornar staff do cliente para ajudar a você ser staff, né? Porque eu falo que o crescimento de todos é você colocando uma mola que empurra tua equipe para cima, para que a tua equipe também te jogue para cima. Este é o crescimento que tem que ter de forma tranquila dentro do teu escritório. Por isso que quando você consegue levar isso para a tua equipe e mostrar todos esses ganhos para a equipe, eles aceitam todo o processo de mudança. Claro que tem formas diferentes de se levar, né? Por exemplo, tem contador que chega e fala assim: não, ó, vocês vão ter que fazer isso e pronto, e acabou. E as equipes têm que se adequar, né? E aí é onde a gente vê que ocorre limpeza natural, porque a pessoa mesma, ela fala assim: eu não quero isso para mim. E aí ela mesma pede para sair do escritório porque ela não quer trabalhar desse jeito, né? Ela não quer mudanças. É difícil para o ser humano mudar, mas quando tem os benefícios da mudança, todo mundo muda. Muda porque a gente vê melhorias. Ai, pessoal. Oi, Nádia, entrou. Oi, Amir. Obrigada por ter entrado. Univiter, não sei quem é, pelo nome, é uma empresa. Mas, gente, vão mandando aí que vocês acham interessante esta live, mais para alguém acompanhar, vão mandando os aviãozinhos, vão interagindo aí, podem colocando perguntas, observações que vocês queiram colocar, igual o Ricardo colocou ali, foi muito importante, porque a gente entrou na parte de colaboradores, porque eles precisam realmente se adaptar. E isso é muito importante, sim, para o escritório, né? Que toda a equipe ela esteja com a mesma mentalidade staff, porque é a equipe que vai visualizar aqueles números primeiro. Quem está fazendo o fechamento de folha, quem está fazendo o fechamento fiscal, quem está fazendo o fechamento contábil, eles são os primeiros a ter contato com esses números dos clientes. E aí, se eles estiverem sem aquela execução maçante, se eles estiverem no processo, mas que a informação já venha para ele pronta e que ele só fique na análise, ele vai se sentir importante, porque ele vai sentir que ele está sendo um profissional bem aproveitado. Você está permitindo que ele pense, né? Que ele possa dar opinião do que ele viu do cliente ali para você. E aí é onde você vai pegar aquelas informações e você que conhece mais o cliente, você que vai lá fazer visita no teu cliente,
né? Você é o braço direito dele, você que conversa com o seu cliente, você vai juntar todas essas informações com o conhecimento que você tem do teu cliente e vai fazer um parecer todo pautado, né? Em passo a passo, pautado em melhorias, pautado em resultados, e vai sentar com o teu cliente e mostrar. Agora eu pergunto para vocês, e isso tem preço? Quando alguém que você não pediu para a pessoa fazer isso, você chega lá e mostra para ele aonde ele tem que arrumar para ele poder ter melhores resultados, isso não tem preço, gente. Não tem, porque ele vai confiar tanto em você, ele já confia, porque o contador, o empresário tem que confiar no seu contador, né? Mas isso não vai ter preço. E aí, por isso que você consegue dobrar os teus honorários, porque aí ele começa a ver o valor, na verdade, né? Não o preço. E por trás de tudo isso, você está trabalhando menos, porque todos os processos estão acontecendo lá. Então, percebam que quando você tem esta mentalidade staff, ela te traz todos esses benefícios, não só para você, como para a sua equipe. E aí nós temos, né, às vezes, eu falo nós, mas eu, né, tem várias perguntas, assim, quando eu vou fazer as mentorias, eu pergunto, né, para os contadores, como que você faz para conhecer o seu cliente? Quando ele chega aqui dentro do teu escritório, né? Como que você faz para conquistar esse teu cliente quando ele coloca os pés ali no teu escritório? E muitas vezes eles me respondem sim de uma forma... eu pergunto ali para ele como que é a empresa dele, o quanto que ele fatura, o quanto que, se ele tem funcionário. É assim que eu conheço a empresa dele. A grande maioria é assim que conhece a empresa. Na verdade, a grande maioria vai conhecer a empresa só depois que ele é cliente, e aí você vai lá na empresa para conhecer. Mas muitos contadores nem isso fazem. Por isso que tem muitos clientes que reclamam, que ligam para os escritórios de contabilidade e não conseguem falar com o contador. E a gente gosta às vezes de falar com o responsável, né? Então, por isso que às vezes você tem que ter esse tempo para dar essa atenção para os seus clientes. Mas voltando, eu já começo a viajar lá. Oi, Sueli. Aí, como você tem que conhecer o teu cliente no momento que ele coloca os pés dentro da tua empresa? É o momento que você já vai conquistar esse teu cliente. Claro que você vai fazer essas perguntas que você já faz, mas tem um ponto que você tem que conversar com o seu cliente e deixar com que ele fale todas as dores que ele tem. Tira um tempinho, se o cliente vai na tua empresa para abrir o CNPJ, se você tem um funcionário que atenda esse cliente, tira um tempinho para você sentar com esse cliente, para você sentir as dores dele. E aí, para você oferecer para ele não todos os teus produtos, mas para você oferecer para ele o que realmente ele necessita, o que realmente vai levar resultado para ele. Essa é a tua primeira conquista, é sentir o teu cliente. E tem técnicas, né, para você fazer isso. Eu acho que eu já comentei até em outras lives que a gente tem a técnica do rapport, que a gente utiliza muito, a técnica do neurônio espelho, para que você crie esse vínculo com o cliente ali no momento que você está atendendo ele. E eu até vou falar um pouquinho da técnica do rapport, que quando você está de frente com o teu cliente, para que ele comece a sentir uma empatia por você, que comece a te escutar, pelo menos, você começa a imitá-lo de forma delicada, tá? Sem que ele perceba. Vamos supor que ele cruze o braço
você, não instantaneamente, mas daqui a pouco você também cruza e sorri para ele mantém toda uma simpatia, concorde com ele, com o que ele está dizendo, e daí você coloca o teu ponto de vista. E quando você vai fazendo essa técnica rapport, o neurônio espelho, isso é inconsciente, gente, o neurônio espelho, ele vai tendo uma conexão com você, e isso também vem da neurociência. Esta conexão que você faz com o neurônio espelho do teu cliente vai fazer com que ele fique mais solto, vai fazer com que ele te conte mais coisas. E aí você vai puxando um link para conversar com ele. O que é um link? Você pode comentar se você já viu alguma coisa da empresa dele, se você já fez uma pesquisa. Você fala, nossa, o teu ramo é muito interessante, o teu ramo de empresa dá isso de resultado, e vamos ver qual o resultado que você está tendo, ou então qual que é o teu planejamento de crescimento. E ali você vai entrando nesta conversa com o teu cliente e vai criando uma conexão com ele, e daqui a pouco ele está te contando tudo o que ele precisa, e às vezes ele te conta coisas que até ele nem tá percebendo que está te contando. E aí você, com toda a tua inteligência, a tua mentalidade de staff, você vai capturando tudo, ou captando tudo que ele está te falando, e já vai gerando uma conexão aqui com você de tudo que você vai oferecer para o teu cliente. Olha, este cliente está com problema de custos, já sei o que vou oferecer. Este cliente tem muitos problemas na área tributária. Este cliente precisa de um financeiro bem controlado. Gente, então quando vocês utilizam essa técnica do rapport no primeiro encontro com o teu cliente, ele sai dali com um contrato assinado com você. Por quê? Porque você pegou tudo que ele precisa, e aí você juntou a tua mentalidade staff, a tua mentalidade de gestão, você está se comportando como o gestor dele, e aí você vai criar o mundo perfeito para a empresa dele. Você vai falar tudo que você vai oferecer, você vai falar todos os resultados possíveis que você vai levar para o teu cliente, você vai colocar ele na visualização da empresa do sucesso. Ele vai pensar, meu Deus, nunca ninguém fez isso por mim, nunca nenhum contador falou que minha empresa tinha essa possibilidade. Então, você vai conseguir fechar o contrato no valor que você quiser, porque você já colocou o cliente dentro de uma empresa de sucesso. É a mesma coisa que as concessionárias fazem conosco. Eles fazem o test drive porque eles nos colocam dentro do carro que a gente sonha, ele nos dá a experiência de estar dentro daquele carro, e isso nos conquista. E como a gente já se sente poderoso dirigindo aquele carro, o que acontece? Você só vê se a parcela cabe no teu bolso e você vai e compra. É a mesma coisa quando você tem essa mentalidade staff, quando você se posiciona como contador gestor, você vai levar a experiência visual e de resultado da empresa de sucesso para o teu cliente, e ele vai fechar o contrato com você com o valor que você colocar ali. Por quê? E se ele falar para você do valor, você vai mostrar que em relação ao resultado que ele vai ter, aquele valor que você está cobrando não vai ser representativo, não vai ser um custo, e sim um investimento que vai trazer um retorno para ele. Então, vocês perceberam que tudo gira em torno da mentalidade. Porque se vocês não têm essa mentalidade, vocês não vão conseguir conversar com o seu cliente desta forma. Então, tudo precisa dessa mudança de mentalidade.
E eu quero trazer, né, mais um caso também de mudança de mentalidade, que foi da própria Juliana, que ela aprendeu, né, ela conseguiu, então, durante a mentoria, a gente formou toda a precificação dela. E aí, nessa identificação, ela, né, teve ali, a gente consegue demonstrar o quanto cada cliente está trazendo de retorno para o escritório. E chegou ali, né, estava na pandemia, o cliente veio e falou que ia sair do escritório dela porque os honorários estavam altos e que ele tinha achado um contador que ele ia pagar menos. Mas, neste momento, como ela ficou muito grata, que ela já tinha mudado a mentalidade dela e ela já conhecia toda a precificação dela com detalhe, ela simplesmente pediu uma reunião com o cliente, pediu para ele não decidir naquele momento por telefone, pediu uma reunião com ele, fizeram uma reunião e ela colocou tudo que ela estava mudando no escritório e como ele ia ser atendido daqui para frente, quais os resultados que ele ia ter com tudo que ela estava mudando, né? E que ele ia ter um acompanhamento muito maior dela, por parte dela como contadora, que agora ela ia ser a contadora gestora dele, mas que se ele quisesse ficar e fosse por causa de valores, ela poderia reduzir sim um percentual que ele pediu. Ele ficou sem palavras. O que ele fez? Voltou para trás sem encerrar o contrato. E só que ele aceitou a redução que ela propôs. Ele aceitou. Mas para a felicidade dela, ela sabia até onde ela podia dar o desconto para ele, né? E o desconto ficou até pelo prazo da pandemia, só que mesmo com o desconto, a margem dela ainda era o dobro da margem que ela achava que tinha. Então percebam que a mentalidade dela e o conhecimento dos números dela não deixou ela perder o cliente, ainda ela possibilitou ela dar o desconto e ainda ele não saiu por causa do valor, porque ela colocou ele para visualizar uma empresa de sucesso, entendeu? Então é mentalidade, isso é mentalidade staff. O João colocou, fico imaginando eu que tenho escritório. É, João, mas João, tudo começa. O primeiro passo, é isso que eu tô trazendo hoje. O primeiro passo é a mudança de mentalidade. Comece aí, meu amigo, muda a mentalidade e fala chega da forma com que você trabalha e realmente muda primeiro dentro do escritório para depois mudar nos clientes. E tem solução, o que eu tô trazendo aqui para vocês, né? Este primeiro passo, ele só é realmente possível, claro, se você quiser, né? E assim, só que tudo que eu percebo de mudança de mentalidade e que as pessoas realmente mudam é quando elas estão inconformadas com a forma com que estão fazendo as coisas. É aquela dor que você tem, é o inconformismo, é a vontade de mudança, ela tem que ser muito maior do que a satisfação da zona de conforto. Então, quando uma coisa está te incomodando demais, é o momento que você tem que mudar. É aí que você ganha mais força para a mudança. E quando você ganhar força, sabe o que você tem que fazer? Falar assim, eu vou mudar, e você tem que se comprometer. É óbvio, né, que virão muitas coisas para te tirar do objetivo, mas se você estiver focado, se você se comprometeu em ter uma mudança, essa mudança vai acontecer. Agora, se no primeiro obstáculo que vier,
Ou na primeira, eu falo, primeira encrenca que chegar para tirar você do teu foco e você cair e voltar para a zona de conforto, você não tem mudança nenhuma. Então percebam que a mudança tem que primeiro querer, é claro, e depois se comprometer. É só o compromisso com a gente mesma que a gente consegue mudar. Se não fosse assim, eu também não teria feito nada. Imagine lá em 2012, quando eu resolvi abrir o escritório, da forma com que eu tinha feito, com que eu tinha feito o passo a passo, com que eu tinha criado o meu método. Por quê? Porque eu estava injuriada, inconformada com o que eu tinha visto quando eu fui ser sócia no outro escritório. Eu não quis aquela vida para mim daquele escritório, né? Eu quis diferente. Então foi em cima de uma dor, de um conformismo, daquilo que eu vi, é que eu me comprometi e falei, não, vai ser assim daqui para frente. E os resultados, os ganhos foram muitos, né? Muitos ganhos. A minha tranquilidade na maneira de trabalhar, os ganhos são completamente diferentes, sabe? Os meus custos baixíssimos. E isso tudo dentro, né, do meu próprio método. Então, a mudança realmente só depende de cada um. E aí, isso, quando vocês levam toda essa mudança de mentalidade para você, para sua equipe e para os seus clientes, não tem o que segura vocês, né? Então, é isso que eu até queria trazer hoje. Acho que até falei demais de mudança de mentalidade. E agradeço a presença de todos por ter ficado até agora. Espero, né, que vocês realmente tenham tido um pouco da consciência para que vocês realmente tenham essa mudança de mentalidade, para que vocês dobrem os ganhos e trabalhem a metade do tempo. E a mentalidade staff é o que faz diferença para você ser o contador, gestor de seus clientes. Porque o nosso objetivo é levar resultado para todos os clientes. Por isso que eu falei na live anterior, nós contadores não somos concorrentes. Nós somos em concordância, trabalhamos em concordância, porque todos temos o mesmo objetivo, que é levar melhores resultados para os nossos clientes, né? Muito obrigada por vocês ficarem aí. Se vocês quiserem fazer algum comentário, que eu responda alguma pergunta, eu fico à disposição. Coloque aí se foi boa, se vocês gostaram, coloque aí para eu saber, mande coraçõezinhos. Ai, obrigada. E eu agradeço muito a presença de todos e tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Terça-feira temos mais assuntos interessantes para a live. Obrigada, pessoal.